Olá, meus alunos dos primeiros anos do Colégio Estadual Embaixador José Bonifácio. Estamos juntos aqui nesse dia 15 de abril para uma aula expositiva através de vídeo aqui no meu canal e nos adaptando, nos aclimatando ainda a esta forma emergencial de ministração, que é óbvio que não substitui o calor humano de uma sala de aula, mas que nesse momento pandêmico é de suma importância para a valorização da vida, a vida biológica de cada um de nós, que é uma necessidade e uma prioridade. Meus alunos, nós estamos seguindo nosso primeiro bimestre e iniciamos este ano letivo com uma programação, com um conteúdo relativo à origem da vida. A vida propriamente dita, biológica, orgânica, como tudo começou, quem é o teórico que está correto, a biogênese, biogênese, são duas grandes teorias relativas à origem da vida, e nós já havíamos realizado alguns trabalhos, inclusive escritos. Eu ontem estava olhando isso, vendo de novo o que vocês já desenvolveram, notas que vocês já possuem vão ser mantidas, algumas serão mantidas sim, e eu estou aqui de braços abertos para recebê-los nessa nova plataforma geradora de conhecimento. Enfim, continuamos na labuta acadêmica, na missão sagrada do magistério, no processo de alumiação de cada um de vocês, auxiliando, facilitando este processo. A biogênese e biogênese, duas grandes correntes teóricas que nós já havíamos discorrido sobre elas em sala de aula e que têm na antiguidade o reconhecimento. Lá com Aristóteles, nós falamos sobre o filósofo Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates, esses homens que na Idade Antiga, lá na Grécia, fizeram a história da filosofia, que é a mãe das outras ciências e que tem e na sua busca pela sabedoria, no seu amor pela sabedoria, que significa realmente, etimologicamente o termo, ela desempenhou um papel, fez as vezes da biologia que ainda não existia como o termo atual sugere. Então, Aristóteles, que também foi um estudioso da organização dos seres, inclusive foi ele que dividiu, que apregoou a divisão, a separação, a classificação dos seres em 3 reinos. Ele começou lá a taxonomia e ele dividiu os reinos em reino animal, reino vegetal e reino mineral, os elementos que compunham o planeta Terra. Ali no seu entorno, ele começou uma série de observações e conseguiu separar esses seres em 3 grandes reinos.
Isso foi evoluindo, todos esses estudos antigos até a contemporaneidade, e nós chegamos à ciência taxonômica, culminando com Carolus Linnaeus, que é o pai da taxonomia, que nós falaremos em outra oportunidade. É um outro conteúdo que faz parte do nosso primeiro ano do ensino médio. Mas voltando à biogênese com Aristóteles, a observação, até o senso comum de observação levou estes homens a arrastarem essa visão de que seres inorgânicos originam seres orgânicos durante muitos séculos. Num determinado momento, no século XVII, um cientista, Francisco Redi, nós falamos do Francisco Redi, ele até mesmo realizou uma experiência com a intenção de refutar a biogênese. Ele realizou um experimento que é dos frascos. Vocês têm este esquema no caderno, vocês podem consultar esse caderno, nós teremos a utilização do caderno, vocês podem continuar utilizando o caderno, nós teremos postagens de gráficos, de filmes interessantes, só o que realmente for, não só um simples fragmento, mas algo mais profundo para vocês, que eu estarei selecionando e postando de acordo com os nossos conteúdos. Teremos inúmeras atividades, nós temos um universo a explorar, mesmo que à distância, para darmos continuidade a este ano letivo. A biogênese, então, começou a ser refutada pelo mundo cientificista moderno. Nós tivemos a biogênese vigorando durante a Idade Média também. E então, lá vocês encontram nos esquemas o que houve com o frasco destampado e o frasco que tinha a gaze cobrindo. No fundo desse frasco, vocês se lembram que havia matéria em desorganização. Seres em decomposição, seres, carne, ou restos de animais foram depositados no fundo desses frascos do Redi, e ele pôde observar que nos frascos destampados, os insetos, como as moscas, podiam depositar os ovos e se proliferar através daquela matéria desorganizada quimicamente, em putrefação. E no outro frasco, não houve a possibilidade de que pela presença da gaze, de que esses seres, esses insetos, essas moscas, depositassem os seus ovos. E então, isso demonstra que não é de forma espontânea que estes seres ou outros seres dão origem à vida propriamente dita, organizada. Não é esta a forma de origem da vida. Vocês podem até também lembrar de uma aula em que falamos das roupas jogadas e os ratos surgindo. Isso também foi um pensamento do passado científico em relação à teoria da biogênese. Montes de roupas, ratos surgindo, vida que surge até de objetos, de seres inanimados, no caso, esses montes de roupas. E aí nós tivemos a evolução da biogênese, que com Louis Pasteur, o pai da pasteurização, ou seja,
daquele mecanismo de elevar a temperatura de uma substância, como por exemplo o leite, a altas temperaturas, 150 graus centígrados, e depois, com a diminuição da temperatura, esta substância se tornar pasteurizada. Até o nome de Pasteur foi usado para este fenômeno novo de esterilização, para a eliminação dos micro-organismos que até então estavam sendo desvendados, descobertos pelo mundo científico. Então, nós temos esse passo agora. Falamos de Louis Pasteur, que foi definitivamente o cientista que lá no século XIX vem derrubar a abiogênese como teoria comprobatória de origem da vida. Nós temos também aí a panspermia, que nós também falamos, que é a origem da vida vinda do espaço. Nós chegamos a citar esta teoria. E traremos, numa próxima oportunidade, a abiogênese com outro olhar, para que vocês possam fazer esta distinção. Em oportunidade seguinte, nós teremos um debate, estaremos mais afiados com as ferramentas online, para que possamos realizar um debate sobre a origem da vida, que será aferido futuramente como avaliação. Eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem em casa, e eu deixarei 2 atividades relacionadas a esta aula. Vocês vão gostar. Paz e luz.